Do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 37, que vai nos dizer assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós observamos, irmãos, que o barco aonde os discípulos estavam, e Jesus também estava com eles nesse barco, estava enchendo de água. Começou uma grande tempestade. Eles estavam na Mandaraia, ali por ordem de Jesus. Jesus convidou eles a passarem para o outro lado. Eles estavam obedecendo às ordens do Mestre. Quando nós obedecemos às ordens de Deus, nós pensamos que não vamos passar por dificuldades, por lutas, por problemas. Tem pessoas que chegam até a dizer: se está tendo muito levante, se está tendo muita luta, é porque não é de Deus. Mas não é bem assim. Quando nós lemos essa palavra, nós observamos que as coisas de Deus também têm levantes. Que também tem tempestades no meio do caminho, na Mandaraia, até o cumprimento da palavra de Deus sobre a nossa vida, até aquilo que Deus tem designado para a nossa história. Jesus convidou os discípulos a passarem para outra margem. Jesus estava no barco também, porém estava dormindo. A Bíblia diz que começou um grande temporal de vento e as ondas começaram a se arremessar contra o barco. E começou a entrar água no barco. Ele começou a se encher e caia aramandarai de água. Ribiando caia. Alguém está olhando para a sua situação e dizendo: vai afundar. E dizendo: dessa tempestade aí ela não vive. Dessa tempestade aí a casa dele não suporta. Só que Deus está dizendo para você: quando eu estou no barco, o barco não afunda. Declare comigo: Jesus está no meu barco, ele não vai afundar. Jesus está no meu barco, ribicaia, ramandocaia, rasto, e ele não vai afundar. Foi Jesus quem compeliu os discípulos a passarem para o outro lado. Todas as vezes que Jesus nos dá uma ordem, ele se responsabiliza por mim e por você. Jesus está dizendo para você: eu me responsabilizo pelo teu barco. Eu me responsabilizo pela tua casa. Eu me responsabilizo por todos aqueles que estão dentro da sua embarcação. Todos os discípulos ali estavam guardados por Jesus. Pareciam Ribicai e Aramandarai que eles iam ver a morte. Pareciam que eles iriam perecer, que eles iam morrer. Porque as águas estavam entrando, a tempestade estava forte. O barco parecia que ia a pique. Pode até parecer que você vai perder algumas batalhas. Pode até estar parecendo que você não vai conseguir ter êxito, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele não vai deixar o teu barco afundar. O que parece que vai acontecer, não vai acontecer, porque o resultado disso vai ser um milagre. O resultado da sua história não vai ser o seu barquinho naufragando e você morrendo. E você perdendo aquilo que lhe pertence, não, Deira Mandaraia. O resultado vai ser milagre. Jesus estava no barco. Estava na polpa dormindo. Quando eu vejo Jesus dormindo na polpa do barco em meio a uma tempestade, eu vejo a confiança dele, Ribicai Aramandaraia, no Pai. Eu vejo o quanto ele confia em Deus, ei! Será que você consegue ter paz no meio da tempestade? Os discípulos estavam apavorados, mas Jesus tinha paz. Quando eu vejo Jesus dormindo aqui, em meio a uma tempestade, eu me lembro também de Pedro. Quando Pedro estava ali para ser entregue nas mãos de Herodes, a Bíblia diz que ele estava preso. Tiago já havia sido morto a fio de espada.
E Pedro estava para ser entregue. A noite que antecedia a morte de Pedro, que estava decretado para Pedro morrer, Pedro dormia, irmãos. Dormia, Aramandaraia, que o anjo teve que despertar Pedro, teve que acordar Pedro para Pedro sair daquela situação, para Pedro sair daquela prisão. Sabe o que é isso? É confiança. É saber em quem tem crido. É ter paz, Aramandaraia. A situação pode estar diversa, mas eu durmo tranquila. A situação pode estar cada dia pior, mas eu durmo tranquilo. Você tem que saber em quem você tem crido. Os discípulos não eram para estar desesperados, não. Não eram para estar inquietos. Jesus estava no barco. Bastava eles chamarem: mestre, está acontecendo uma tempestade, nos ajude. Só que os discípulos não conseguiram, irmãos, guardar o equilíbrio naquele momento. Eles começaram a se desesperar e às vezes nós agimos da mesma forma. Tem momentos que nós não conseguimos guardar o equilíbrio. A gente não consegue, irmãos, porque nós começamos a olhar para as forças do vento, para a tempestade. Sabe por que você tem ficado desesperado, abatido, entristecido, preocupada, ansioso com algumas situações? Porque você tem olhado para a tempestade. Porque os teus olhos, Arabacantaraia, não estão fitos no Senhor. A partir do momento que os teus olhos estiverem fitos em Deus, em Jesus, crendo que Ele está no teu barco e que nada vai acontecer de ruim, você tem paz. Você vê Jesus dormindo aqui porque Ele tinha paz. Declare comigo: eu vou ter paz, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou ter paz porque eu sei em quem eu tenho crido. Nós precisamos saber, irmãos, em que nós temos crido. Nós precisamos saber em que nós temos confiado. Jesus se levanta, os discípulos vão lá apavorados e começam a perguntar: mestre, não te importa que pereçamos? E às vezes nós fazemos a mesma pergunta para Jesus: Jesus, o Senhor não está vendo não? Que esse filho vai acabar perecendo, morrendo. Que esse marido não vai se converter. O Senhor não está vendo não, Ramandaraia, que essa porta não vai abrir. Às vezes nós nos desesperamos. Quando Jesus está no controle de tudo. Quantas coisas, meu irmão, traga a sua memória. Quantas coisas, minha irmã, traga a sua lembrança. Você já se desesperou desnecessariamente. Quantas coisas você já perdeu o sono, perdeu a paz, com medo e não era nada. Jesus estava no controle de tudo. Depois você disse: meu Deus, por que eu perdi meu sono precioso? Por que eu me preocupei? Por que eu fiquei tão ansiosa? Por que eu fiquei comendo compulsivamente com ansiedade? Se isso aqui já estava resolvido, Senhor. Quantas pessoas aqui têm experiências com Deus, como os discípulos tinham, mas estão desesperados em meio às tempestades que estão vivendo. As tempestades estão fazendo você esquecer, Ramandaracantaramandaraia, em quem tem crido. A falta de fé, meu irmão e minha irmã, faz você ter medo diante das crises. Faz você ficar amedrontada e amedrontado diante das dificuldades. Estava faltando fé nos discípulos. Não deixe a fé te faltar. Comece a trazer à memória o que Deus já fez. Os discípulos tinham experiência com Jesus. Você tem experiência com Jesus. Você sabe que muitas vezes você pensou que não tinha mais jeito. Jesus chegou lá e fez milagre. Jesus chegou lá e curou, abriu a porta. Fez o impossível acontecer na sua vida. Então por que está se desesperando? Porque a água está entrando no teu barco. É tempo de guardar a tua fé. É tempo de guardar a tua confiança. A Bíblia diz que Jesus se levantou, irmãos. Repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento e o mar se acalmou, se aquietou. Houve bonança. Você consegue crer que vai haver bonança? Você consegue crer que a sua história não vai terminar assim? Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero que você tenha paz em mim. Eu sei que tem umas tempestades que estão se levantando aí, tentando mostrar para você o contrário do que eu disse, mas creia na minha palavra. Quem disse foi Jesus, irmãos, que ele e os discípulos iam passar para o outro lado. Versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem.
Vamos passar para o outro lado. Jesus não disse assim, vamos tentar passar para o outro lado. Jesus convidou os discípulos, passemos. Nós vamos. Ribiando cai arrasto. Deus não está dizendo para você que se der o milagre vai acontecer. Ele está dizendo, vai acontecer milagre. Você vai chegar onde eu designei. Onde eu disse que você chegaria, onde Deus designou para você, você vai chegar. O que Deus disse que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Mas não é tempo de fitar, aleluia, os teus olhos na tempestade. Não é tempo de olhar para as coisas contrárias. Lembre-se, meu Deus do céu, Ibiandarai, que Jesus está no teu barco. Lembre dos feitos de Jesus na sua vida. Os discípulos, irmãos, já tinham experiência com Deus. E eu estou conversando com pessoas que você tem experiências com Deus. Que o Senhor já fez muitos milagres diante dos seus olhos, inclusive na sua própria vida. Você já viu Jesus, Aramandaracandaраia, fazer curas, libertações, para você contemplar, para você ver. E por que você está temendo? Será que o Jesus que já curou na sua história não pode curar de novo? Será que o Jesus que já libertou não pode libertar de novo? Será que Jesus que já transformou não pode libertar, transformar, restaurar, restituir de novo? Ele continua sendo o mesmo Deus, irmãos. Nós mudamos, mas Deus não muda, não. Ele é imutável. Os discípulos só precisavam crer. Deus te trouxe aqui para te dizer, você só precisa crer. Você só precisa confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Declare comigo, eu creio e confio que Deus está no controle de todas as coisas. Profetize isso na sua vida. Eu creio e confio que Deus está no controle de todas as coisas. Quando você compreende que Deus está no controle de todas as coisas, não é qualquer vento, não é qualquer tempestade que te desespera. E outra coisa, irmãos, Jesus estava no barco. Não é dizer que Jesus estava longe, que os discípulos estavam amedrontados, não. Nesta passagem aqui, Jesus estava no barco. Estava lá dormindo, descansando. Descanse no Senhor. Tome o exemplo de Jesus, não tome o exemplo dos discípulos, não. Os discípulos deixaram o medo, o desespero tomar conta deles. Mas Jesus aqui nos deixa o exemplo dele, ele dormia, irmãos. Em meio à tempestade, em meio às circunstâncias contrárias, durma tranquila. Durma tranquilo, tenha paz em Deus. Saiba em quem você tem crido. Lembre-se que o teu Redentor vive. Lembre-se que para Deus não existe nada, Aramandaraia, é impossível. Ele vai executar milagre na sua vida, sim. É tempo de crer. É tempo de colocar a fé em ação. É tempo de confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está na sua embarcação. E Ele manda eu te dizer que ninguém vai perecer. Deixe de desespero, deixe de medo. Jesus está no controle de todas as coisas. Vai ter bonança, calmaria e paz na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, para te agradecer por esta palavra, ó Senhor. Nos dá uma paz que excede todo entendimento. Que possamos crer e confiar, Amandaraia. Que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Que possamos fazer como o Senhor, dormir tranquilo em meio às tempestades. Que possamos fazer que nem Pedro, dormir tranquilo em meio às sentenças, sabendo que é o Senhor que dará a última palavra. Sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, nos dá paz, Senhor. Em meio às tempestades, em meio às tribulações da vida. Que a gente venha entender que o Senhor, Ibicaiaramandará, está no controle de todas as coisas. E que o Senhor já se levantou e já quietou o vento, meu Deus amado. E já emudeceu o mar para a glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor cure, liberte e restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti.
Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, que o Senhor venha, meu Deus amado, abrir porta de emprego, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Saiba em quem você tem crido, porque Jesus está no controle de todas as coisas e daqui a pouco vai haver bonança na sua história. Não se desespere, tenha paz. Jesus já resolveu o teu problema. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus. Declare amém.